E aí galera do Me Salva, nessa aula a gente vai falar um pouco sobre o resistor no domínio frequência. Como assim? A gente vai tentar achar uma relação entre os fasores V e I nos terminais de um resistor aí. Então isso aí é a primeira coisa que a gente vai fazer. Olha aqui, a gente tem um resistor no qual tem uma tensão aplicada V de T e uma corrente I de T ali passando nele. O que acontece? A gente sabe pela lei de Ohm que V de T é igual a R vezes I de T. Agora, quando a gente escreve esse I de T na forma senoidal lá, a gente vai escrever isso da seguinte maneira. V de T igual a R vezes um Im, que é a amplitude dessa corrente, vezes um cosseno aí de ômega T, mais θi, em que θi é o ângulo, a fase aí dessa corrente. Agora, se tu for escrever isso aí numa forma fasorial, o que acontece? Tu tem aqui a fase e aqui a amplitude. Então, o fasor V, ele vai ser o fasor seguinte, ó. V vai ser R e M e na J θi. O que aconteceu aqui? A gente escreveu essa expressão na forma de um fasor V. Nota que a gente perde a dependência do ômega I. Então a gente pode dizer que para um resistor não importa a frequência, o fasor V ele vai estar sempre no mesmo ângulo do fasor I. E isso é a conclusão mais importante que a gente tem que tirar dessa relação que a gente chegou aqui. Agora vamos ver como é que fica isso aí graficamente. Olha só. A representação temporal disso aí vai ser a seguinte. Imagina que aqui a gente tem a nossa tensão V, olha só. Essa aqui é a nossa tensão V. Agora, a gente vai escrever a nossa corrente I. Como é que vai ser a corrente I? Como a gente viu, ela vai ter uma outra amplitude diferente daquela Vm, que vai depender do valor de R, mas ela vai estar em fase com a tensão. Isso é o mais importante. O que significa ela estar em fase? Significa que ela vai ter essa forma aqui, ó. Significa que a gente vai ter máximos de tensão onde há máximos de corrente. A gente vai ter mínimos de tensão onde há mínimos de corrente e a gente vai ter os zeros também nos mesmos pontos no gráfico. Isso aí são duas ondas em fase e isso é um conceito muito importante de tu entender. Para um resistor, a tensão está sempre em fase com a corrente. Fasorialmente, isso vai ser representado da seguinte forma, olha aqui. O nosso diagrama fasorial, a gente vai ter o eixo dos reais e o eixo dos imaginários. Vamos representar isso aqui. O nosso eixo horizontal é o eixo dos reais e o eixo vertical é o eixo dos imaginários. Agora, a gente vai representar, por exemplo, uma tensão aplicada aí em cima de um resistor. Vamos supor que essa tensão está com uma fase qualquer aí. θV. O que a gente viu? A gente viu que a corrente ela pode ter uma outra amplitude, dependendo do valor de R, mas que ela vai estar em fase com essa tensão. Ou seja, a corrente ela vai estar exatamente em cima desse fasor de tensão, com uma amplitude modulada aí pelo valor do resistor, ou seja, θV é igual a θI, isso é válido sempre para um resistor. A gente vai ver que quando a gente tiver um capacitor ou um indutor, essa relação aqui não vai ser real, tu não tem θV igual a θI, mas tu vai ter uma outra relação aí estabelecida entre a tensão e a corrente. É muito importante tu entender esse conceito de fasores em fase. Nas próximas aulas a gente vai ver como é que se comportam os capacitores e os indutores no domínio da frequência, que não é tão simples como nos resistores aqui, e depois disso a gente vai começar a analisar circuitos aí nesse domínio frequência. Era isso aí então, e até a próxima.